Nesse momento, teremos um momento de perguntas. Boa noite. Queria fazer uma pergunta para a Luciana. É o seguinte, quando você disse assim, que todo mundo pode aconselhar, eu compreendo isso, assim. Mas, assim, eu queria saber qual o limite. Porque a gente sabe que tem pessoas que têm uma história de vida, assim, muito pesada, que aconteceram coisas difíceis que nem todo mundo consegue suportar ouvir e nem todo mundo tem basamento bíblico para responder, né? E às vezes, assim, você conta a sua história de vida para alguém que é até inocente, nem sabe que aquilo acontece ou que aquilo aconteceu. E aí fica bem complicado, porque você acaba assustando uma pessoa e ao invés de ser ajudado, você assusta a pessoa, né? Eu queria saber, assim, qual é o limite a quem devemos pedir, assim? Mas valeu a intenção, né, Ricardo? Bom, Monique, quando eu falei sobre isso, eu falei na pergunta que estávamos falando sobre a maturidade, né? E a questão da dependência do conselheiro. Então, eu lembrei sobre isso para lembrar aos irmãos e à igreja em si, lutando contra essa dependência de um conselheiro, que aconselhar é um mandamento bíblico para todo cristão, não é? Quando a gente parte para o princípio de um aconselhamento de um ministério, né? Logicamente há um critério. Qual é o limite? O limite é um critério de certo amadurecimento na fé e conhecimento que deixa a pessoa apta a isso. Mas no aspecto geral eu falei sobre o aconselho, acho que o pastor pode me complementar biblicamente, sobre a questão do aconselhamento ser uma ordem de Deus, né? Paulo fala sobre isso bastante, aconselhai-vos mutuamente, né? E ser uma ordenança para a igreja. Então, no aspecto de que, para que nós não fiquemos dependentes de sermos só aconselhados por um conselheiro oficialmente, e não entendamos o que a Bíblia diz sobre sermos conselheiros uns dos outros, né? Como igreja de Jesus. É nesse aspecto. No aspecto do ministério, certamente, precisa haver, de fato, um amadurecimento emocional pessoal, um certo equilíbrio, não é? Coerência da vida da pessoa com aquilo que ela vai, o papel que ela está assumindo de aconselhar biblicamente, né? Então, tem que ter essa coerência. O limite é essa coerência, de fato, na minha opinião, o limite é nessa coerência de amadurecimento na fé, um amadurecimento no conhecimento bíblico que dê para ela ocupar esse lugar do ponto de vista do ministério. Monique, eu acredito que tem coisas que são tão íntimas da pessoa. Eu acho que esse foi o tom, né? Coisas profundas, importantes, que de fato às vezes são coisas tão íntimas que ninguém sabe e que a pessoa tem extremamente dificuldade de compartilhar com alguém. Quando ela não suporta mais e tem que compartilhar com alguém, ela deve procurar uma pessoa madura na fé, como foi dito, mas pelo amor de Deus, procura alguém que consegue sustentar a língua dentro da boca. Porque veja bem, o conselheiro, ele tem que ser a pessoa madura a tal ponto que ele suporta ouvir aquilo que ele vai ouvir. Porque ele não vai ouvir só de Monique, ele não vai ouvir só de Anderson, ele não vai ouvir só de Ricardo.
Ele vai aconselhar na sua vida dezenas, talvez centenas de pessoas. E daí ele tem que ter alguém para ele se aconselhar. Porque ele corre o risco de dizer, rapaz, eu escuto tanto problema que eu posso sucumbir. Então assim, tem que ser uma pessoa madura na fé, que conheça as Escrituras, mas que tenha a capacidade de guardar sigilo. Porque você procurou, porque você confiou, você procurou porque você sabe que aquela pessoa vai ouvir o seu problema e não vai lhe recriminar, não vai dizer, você está errado, você está assim, 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 você fez. Não, ela vai ouvir. Você quer um conselho, você não quer que o seu problema piore, você quer uma solução. E às vezes a pessoa está compartilhando uma prática de pecado, um desvio de conduta, a pessoa está compartilhando aquilo que ela fez e que ela entende que é biblicamente equivocado. Então ela não quer ninguém que reforce aquilo que ela já faz, porque ela quer se livrar daquilo, mas ela também não quer alguém que coloque você que lhe coloque na cruz. A ideia não é essa. Ela quer um bom conselho, ela quer saber o que a Bíblia diz acerca daquilo, para que ela possa tomar aquilo como verdade, e de uma pessoa que possa conversar com você e a conversa ficar ali, ponto final. Eu acho que a gente tem escassez em alguns momentos de pessoas preparadas para isso, né? Imagine você chegar agora e compartilhar com o conselheiro da igreja um problema, o pessoal fazer, menina, pelo amor de Deus, acaba com você. Seja sincero, você vai pedir um socorro, a pessoa está mais do que você, desesperado que você. Então tem que ter esse nível de maturidade e de comprometimento. Chegou uma pergunta aqui bem interessante, tem a ver com o que o senhor estava comentando. Diz assim, quando alguém nos pede conselho e estamos passando pelo mesmo problema ou pelo mesmo pecado, sabendo da verdade, temos o direito de aconselhar? Você dá a mão a essa pessoa e procura outro. Pessoal, gente, é uma coisa bem prática. Eu acho que se você vai aconselhar com ar de superioridade, tanto pecando a mesma coisa, eu acho que não é muito legal. Você não está sendo verdadeiro com a pessoa. Eu acho que se o pecado dela é o mesmo seu, o mais interessante, e uma vez que você não se libertou dele tanto contra outra pessoa, o mais interessante seria, já que se você não quisesse abrir, talvez não seja interessante também, dizer assim, olha, Maria, desculpa, João, mas no momento eu não sou a pessoa mais adequada a lhe ajudar. É uma questão de sinceridade. Você está passando pelo mesmo problema, pela mesma dificuldade. De repente você está tão fragilizado contra outra pessoa, mas você não pode descartar a possibilidade de Deus estar usando ela para dizer a você que está arrependido, para você dizer, rapaz, eu tenho que me arrepender também, não é? Eu estou cometendo esse mesmo ato de pecado. Aí você diz assim, olha, fulano, no momento eu não sou a pessoa mais adequada para lhe ajudar. Você não precisa dizer as razões, se assim você não queira. Talvez seja interessante que não diga, mas procure o ministério tal na igreja, procure o pastor, procure o irmão tal, porque eu acho que ele, no momento ele é mais apto a lhe ajudar. Aí daí você já entendeu o recado de Deus e vá em busca de alguém também para lhe ajudar. Outra pergunta bastante interessante que chegou aqui é: como aconselhar um irmão que pecou e não admite seu pecado? É interessante essa pergunta, porque qual o limite de chamado ao arrependimento e um conselho, se há essa diferença? Isso acontece muito. Aconselhar alguém que não quer se arrepender é difícil. Entrega ele nas mãos do Senhor. Vê só, havia um indivíduo na igreja de Corinto, lá no capítulo 5, que ele cometeu um ato de pecado. Ele teve uma relação íntima com a esposa do pai dele, era sua madrasta. Ele foi exortado, e pelo que nos consta, ele não se arrependeu. Parece que há menção de um arrependimento lá na frente. O pior é que a igreja estava concordando, mas aí Paulo diz, lancemos o corpo dele a Satanás para que a sua alma seja salva. Seja salva no último dia. Não estou dizendo que a gente vai lançar o corpo dele a Satanás, não é isso. Mas, a princípio, uma pessoa, quando ela não quer se arrepender, a gente não tem muita coisa que fazer por ela. Ela já foi exortada com amor,
já foi mostrado nas Escrituras que ela tem que se arrepender, que aquela prática é de pecado, mas ela não quer, não é? Leva-se a liderança da igreja para ele tomar conhecimento que tem um rebelde dentro da congregação, causando sedição, problema, seja lá o que for, e aquela pessoa ela vai ser tratada de acordo com os passos que ela vai dando. Aí a igreja, a liderança vai chamar com a testemunha de mais um, Mateus capítulo 19, vai exortar em amor, até no fim, se for necessário, ela é exclusa da comunidade. Mas não tem o que você fazer, muito o que você fazer por uma pessoa que não quer se arrepender. A gente entende que o pecado na vida do crente que Deus não perdoa é aquele que não é confessado. Você lembra o que foi dito lá em 1 João? Pois se confessarem os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar. Só há perdão se houver arrependimento. Se a pessoa não se arrepende, a comunidade se reúne e ora para que Deus gere esse desejo no coração dela. Não tem, ela deve ser disciplinada de acordo com a necessidade no momento. Acho que chegou uma questão aqui interessante, colocando a questão do sacerdócio universal, que inclusive o senhor comentou, dizendo que todos temos acesso a Deus por meio de Cristo e tudo mais. Aí se pergunta, né? Será que esse aconselhamento então é necessário? Será que não bastaria que todos tivessem suas vidas e devocionais e leituras bíblicas em dia, né? Para que, enfim, de modo que não precisasse dessa ajuda de aconselhamento, porque muitas vezes esse aconselhamento vai dizer leia mais a Bíblia, ou só ore mais, busque mais a Deus, né? Então, como é que o senhor... O aconselhamento é necessário porque a Bíblia mostra essa realidade de um irmão está impulsionando o outro em direção a Deus. Se você ler, por exemplo, o livro de Provérbios, o que é Provérbios? Gente, é conselhos para a vida. Se você ler a carta de Tiago, que recentemente vocês estudaram, né, Igreja Real, o que é aquilo? Tiago faz uma teologia prática. Aí se você der um pulinho lá no livro de Hebreus é exortações do começo até o fim. Então o que é isso? É aconselhamento. Nós somos impulsionados biblicamente pelas Escrituras a estar exortando o outro. Claro que isso é sempre respaldado, o fundamento é sempre o amor, conduzindo as pessoas a Cristo, tirando dúvidas. O discipulado faz parte do aconselhamento bíblico. O discipulado é para a vida toda. Você está recebendo conselhos de como servir a Deus. Por que você vai ler o livro do Piper? Não é? Por que você vai ler os escritos do Carson? Porque ele acaba sendo o mentor de uma vida de fé que é contínua, de uma formação cristã que é continuada, e na consumação, quando chegar no céu, você não vai precisar de conselho. Mas por que nós precisamos de conselho? Porque há fragilidades, a gente está no universo de pessoas caídas, pecaminosas. Tente pensar, por exemplo, você agora em perfeição. É impossível. Como é que uma mente caída, mesmo que restaurada pelo Evangelho, vai definir perfeição? Tente definir na sua mente agora a eternidade. Como? Você vai começar a calcular o tempo, porque nós estamos dentro dessa realidade. Então, enquanto estivermos aqui, essa ajuda, esse pastoreio mútuo, ele é necessário. A doutrina do sacerdócio universal, ela não elimina isso, até porque é possível que aquele determinado cristão ele desconheça essa realidade. Aí vem um que o aconselha a compreender que biblicamente ele pode entrar diante de Deus. O fato de termos acesso a Deus sem que seja necessário um mediador nunca eliminou a figura do presbítero, do diácono, do pastor, do mestre. Quando a Bíblia diz que nós temos livre acesso a Deus, não diz é desnecessário a figura humana. Quando os pastores estavam sobrecarregados, os apóstolos, eles estabeleceram os diáconos para assistir os menos favorecidos da igreja. Então, o fato de eu ter livre acesso a Deus não elimina a ajuda do outro. Nós temos que entender uma coisa dentro dessa realidade. Alguns não compreendem. Essencialmente, todo cristão é igual. Filho de Deus, restaurado, habitação do Espírito Santo. Não obstante, funcionalmente,
nós somos diferentes. Nem todo mundo é presbítero, nem todo mundo é ministro de louvor, nem todo mundo é mestre, nem todo mundo é pastor. Há uma funcionalidade dentro da igreja, há uma diversidade, mas a diversidade não elimina a necessidade de unidade dentro dessa realidade aí. Então, o fato de eu ter livre acesso a Deus não elimina a capacidade do outro a agregar algum bem, algum valor espiritual em mim e eu no outro. Na realidade, essa é a economia divina. Deus estabeleceu assim. Nós ajudamos uns aos outros com a ajuda que vem de Deus. Perceba dentro do casamento, o homem deve governar a sua esposa com a sabedoria que vem de Cristo. A mulher deve auxiliar o seu marido temente como ao Senhor. Deus nos fez seres relacionais, mas todos têm livre acesso a Deus no que diz respeito à salvação e à fé. Boa noite, meus irmãos. Boa noite também, pastor Inácio, Luciana. Quando é o Marco, vem bomba, vem negócio. Não é uma pergunta, eu queria Você assim, é polêmico. Ele já foi meu professor, inclusive me reprovou no seminário, obrigado, tá? Estou aqui para te agradecer publicamente. Olha. Para acabar com a minha carreira acadêmica. Deixa eu falar uma coisa. O Marco é um dos pecadores que eu mais admiro. Agora pergunta se ele não me agradece hoje porque foi reprovado. Ele é extremamente grato. Foi útil na vida dele. Muito útil. Na realidade ele se reprovou. Eu me reprovei, isso mesmo. Gente, eu queria só contribuir com essa questão do sacerdócio, né? Universal de todo cristão. Por que isso não substituiria o aconselhamento mútuo? Porque eu só queria acrescentar isso. Porque saber de tudo e ser autossuficiente é uma prerrogativa exclusivamente divina. Ser autossuficiente é uma prerrogativa divina. Então, Deus colocou assim, né? Esse é o modus operandi da igreja. Deus trabalha dessa maneira. Ele distribuiu a sua beleza em todos os seres humanos. Não existe como a gente dizer que em um único ser humano exclusivo reside toda a beleza de Deus. Mas nele tem parte de beleza. Tem gente aqui que tem um aspecto muito belo, fisicamente falando, e tem outro que tem outro aspecto belo que o outro não tem. A beleza de Deus está dividida na humanidade, nas cachoeiras, nas árvores, nas plantas, na arte. Não só a beleza de Deus física, visual, estética, mas também a beleza intelectual também está dividida, está fracionada por todos os lados. Eu preciso de um pouco que eu posso oferecer de intelectualidade, ou de conhecimento, ou de poesia, não é o que você pode dar. Eu não sou autossuficiente na poesia, nem no conselho, nem na ciência, e nem na beleza. Eu sou parte de um todo. O todo é Deus, e o resto somos nós. Portanto, o sacerdócio universal não pode substituir isso, porque na hora que isso é substituído, a gente assume um aspecto divino. Se eu acredito que meu sacerdócio universal é suficiente para que eu ande sozinho na minha caminhada, veja que absurdo, eu estou me equiparando a Deus, e isso é blasfêmia, né? Faz parte do ser diferente de Deus o pedir ajuda, o contar com a beleza do outro, seja essa beleza vinda de aspectos estéticos ou de aspectos intelectuais e em formato de conselhos. A gente é um todo, é assim que Deus fez. Autossuficiente é Deus, louvado seja o nome dele, e o resto de nós não. É isso. Tem uma igreja lá em Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Ela era uma igreja muito soberba, autossuficiente. Para você ter ideia, houve um abalo sísmico, né, lá no primeiro século, que destruiu a cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia rejeitou toda e qualquer oferta do Estado para se reconstruir. Ela se reconstruiu sozinha. A Laodiceia era uma cidade muito rica, era um centro monetário. Lá se produzia a lã negra, caríssima na época, e tinha o maior centro oftalmológico do mundo conhecido na época. Mas o que é que Jesus vai oferecer para ela? Né? Compre de mim ouro refinado, não é? Vestes brancas e colírio para os teus olhos. E Jesus vai dizer que ela era pobre, segue nua. Então uma igreja extremamente autossuficiente, soberba, quando a gente descaracteriza a necessidade do outro na nossa vida. E daí, gente, se você pensar dessa forma, vai ter tanto problema. Você não vai querer vir para a igreja, você vai enfileirar o grupo dos desigrejados, pastor não é necessário. E nesse ambiente de
de quebra de qualquer autoridade, porque ninguém quer ter, né? Quebra tudo agora, ninguém quer ter nenhuma autoridade mais sobre si. Eu sou autoridade sobre a minha própria vida. Aí, de fato, como o Marquinhos falou, você acaba assumindo uma prerrogativa divina. Precisa sim do outro e ao mesmo tempo isso também não descaracteriza o seu sacerdócio universal, ou seja, eu vou orar a Deus e Deus vai me ouvir porque Cristo é o mediador. Por aí. Bom, tem outra pergunta aqui que diz assim: como dar um aconselhamento cristão, bíblico, né, para um descrente? Eu acho que essa é uma pergunta bastante pertinente pelo fato que boa parte do nosso tempo é na sociedade, né, que com não crentes. Então, como aconselhar essas pessoas? Eu acho que a gente peca muito querendo que o crente faça, querendo que o incrédulo, o não crente, faça aquilo que a gente tem que fazer. Por exemplo, eu quero ser bem pragmático aqui. A mãe tem um filho, o filho não é convertido, mas ela quer exatamente que ele se comporte como o rapaz mais comprometido da igreja. Calma, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir porque o Espírito Santo não habita nele, não lhe convenceu. Então nós temos que ter cuidado, nesse momento, eu estou caminhando para a resposta, para não querer que o incrédulo haja necessariamente com uma conduta cristã. Se ele assim fizesse, ele não era incrédulo, se bem que alguns não cristãos têm uma conduta ética, moral, às vezes até que alguns cristãos deveriam copiar, né? Mas necessariamente isso não é a regra. Então, no aconselhamento, a primeira coisa que você tem que entender: eu não posso impor sobre ele uma prerrogativa que está sobre os cristãos, sobre aqueles que já conhecem o Evangelho, que já foram convencidos pela graça. O momento de aconselhar o incrédulo é o momento de evangelizá-lo, de dizer: você está passando por isso, mas calma, antes de chegar nessa questão, deixe eu falar para você uma coisa, e apresenta o plano da salvação, o beabá. Ele precisa ouvir que Cristo morreu na cruz para lhe salvar, e que pela graça ele vai ser salvo, pela fé ele vai ser justificado, não é? Depois que você apresentar o plano de Deus na vida do pecador, ele vai compreender a solução para aquele problema. Eu acho que quando os não cristãos, os não regenerados nos procuram, é Deus enviando pessoas para você evangelizar, entendeu? E eu entendo que quanto mais desesperado o mundo tiver, melhor para evangelizar. Há uma tendência de achar: o mundo está perdido, tá. O mundo está desesperado e perdido e não tem solução, e a coisa só vai piorando, beleza, só vai piorando. Mas você sabe o que é que acontece em um contexto de pessoas que estão desesperadas? Elas procuram solução. Por que você acha que as religiões orientais elas aumentam? O misticismo, a nova era, essas coisas, esse espiritualismo louco, que essas religiões místicas, por que elas aumentam em um mundo ateu, cético, tecnológico, humanista? Por quê? Porque as pessoas elas querem uma solução, aí vão para o lugar errado. Mas se a igreja apresenta-se como de fato um agente do reino, um agente de Deus para alcançar vidas, as pessoas vêm, e Deus tem o seu escolhido, vocês sabem disso, né? Eu acredito por aí. Aconselhar um não crente deve começar pela pregação do Evangelho. Bom, rapidamente, tem uma pergunta aqui que fala assim, né? Pastor, quando o Senhor fala que toda doença provém do pecado, eu acho que ficou só um desentendimento, né? Que eu acho que o Senhor deu um exemplo, né? Um exemplo de que algumas doenças podem ser provenientes. Isso é um problema teológico que talvez você discorde de mim, mas pode. Você pode discordar. Alguns entendem que Adão, antes de pecar, poderia adoecer. Outros entendem que toda enfermidade, inclusive as da alma, é em decorrência do pecado. Ok? Eu não quero entrar nesse mérito, mas eu entendo que se não houvesse pecado, nós não estávamos sofrendo de todos os males que sofremos, não é? Vamos lá então. A enfermidade ela pode ser puramente patológica, concordo com você, mas a enfermidade pode ser em decorrência de uma prática de pecado.
Tiago diz assim: está alguém alegre? Canta louvores. Está alguém enfermo? Chama o presbítero da igreja, unja com óleo e a oração da fé levantará o doente. Se houver pecado, serão perdoados. Aí lá na frente ele diz assim: confessar os pecados uns aos outros. Muito provavelmente, Tiago está se referindo a alguém que estava sofrendo a enfermidade na carne, e aquela enfermidade foi provocada por uma prática de pecado. Francis Schaeffer disse que quando ele foi visitar um jovem enfermo, a primeira pergunta que ele fez foi: como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida moral? Você está pecando? Porque o pecado pode produzir enfermidade no corpo, ok? Pode acontecer isso. Você quer um outro exemplo? Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz que aquele que come e bebe sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, come e bebe condenação para si. Aí ele continua: por isso que alguns estão fracos, outros estão doentes e outros dormem. Dormir ali é um eufemismo. Você sabe o que é isso? É uma figura de linguagem. É como se Paulo estivesse dizendo assim: ó, uns estão fracos, outros doentes, outros fecharam o paletó, morreram. Por quê? Porque estavam pecando, não discernindo ou não se apresentando dentro da ceia de maneira correta. Então, o pecado produz enfermidade. Agora, e o indivíduo que está doente, necessariamente não há nenhuma prática de pecado, ele já confessou a Deus, já confessou o pastor, a todo mundo, não tem nenhum pecado. Por que ele está doente? Por que ele está doente? Eu entendo que ele está doente não pelo seu pecado atual, mas porque ele é herdeiro do seu pecado original. Então o pecado responde todas as mazelas do ser humano. Não necessariamente um pecado atual, mas porque nascemos num estado pecaminoso. Aí a gente ia ter que explicar o que é pecaminosidade e o que é pecado, né? Uma coisa decorrente de outra. Estado de pecado e pecado cometido, pecados praticados. É nesse sentido que eu falo. E daí alguns entendem que Adão poderia adoecer. Bem, se Adão poderia adoecer antes, Jesus também podia adoecer, não é? E aí vai, é um negócio bem complexo. Eu espero não ter piorado as coisas. Pronto, tu disseste no começo que como é que era que eu estava dizendo? Era que antigamente não se tinha psicologia e mesmo assim as pessoas tinham a prática de aconselhar e com muita sabedoria. Mas ao mesmo tempo assim, antigamente não se existia uma medicina muito avançada, era bem precária, ainda assim as pessoas usavam os seus métodos para curar enfermidades e tudo mais. Mas hoje em dia, com a medicina avançada, há médicos cristãos que utilizam das práticas para curar pessoas e eles fazem isso muito bem. Então, a psicologia não poderia ser uma ferramenta poderosa para ajudar na prática do aconselhamento bíblico? A ciência da psicologia, eu digo. Vamos voltar à discussão. O que eu quis dizer é que a Bíblia ela sempre foi suficiente desde que ela foi revelada. A partir do momento que Deus revelou a sua vontade e essa revelação ela foi escrita, ela é suficiente. Então, quando eu falo em suficiência das Escrituras, eu coloco num terreno muito assim, em algo absoluto. Se ela é suficiente, tem limite. Se há um limite, então ela não é plenamente suficiente, ok? Contudo, eu tenho que entender que Deus, por uma graça comum, Ele se revela às pessoas que às vezes até o desconhecem, e que aquilo que ela pensou, aquilo que ela criou, aquilo que ela desenvolveu, o seu pensamento, colabora para o bem-estar da humanidade. Mas aquilo não está acima das Escrituras. Se aquilo não existisse, as Escrituras resolveriam o problema, e resolve. Eu conversava hoje com a minha esposa e a gente, de vez em quando a gente tem uns confrontos assim, uns debates, né? E daí, quando eu estou, por exemplo, com uma doença física, poxa, eu procuro um médico, claro. Eu preciso de uma cirurgia no coração. Aí a pergunta que eu te faço: ler a Bíblia vai resolver?
eu vou fazer um cateterismo eu preciso fazer uma traqueostomia para ter uma sobrevida na UTI. Ler as escrituras vai resolver? Não, então procura um médico. Mas necessariamente no que diz respeito às questões da alma, isso não se aplicaria, entendendo a suficiência das escrituras. Mas eu continuo afirmando que há ferramentas na psicologia que são úteis e auxiliam a humanidade, mas nunca acima das escrituras. A escritura vai ser sempre supra, sempre, e ela não precisa de ajuda. Se a psicologia não existisse, tudo estaria resolvido e a gente estava discutindo isso aqui. Agora vai complicar. Boa noite a todos. Como a gente diz na psicologia, boa noite a todos e todas, né? Agradando todos os públicos. Eu não queria nem voltar, mas voltou nessa questão e esse negócio de suficiência, isso às vezes me entra meio entalado, né? Com relação à questão. Deus é suficiente, Cristo é suficiente para tudo aquilo que Ele se propôs a fazer. Quem sou eu, homem, para dizer que Cristo vai fazer aquilo que eu quero, né? Então, Deus ele vai agir na minha vida e na sua vida da forma como Ele quiser, né? E a gente está falando de duas coisas bem diferentes e ao mesmo tempo muito ligadas, né? A gente está falando de fé e ciência, né? Quando a gente está falando de fé, né, a gente está falando do que eu creio, né? Aquilo tudo que eu creio, aquilo que eu acredito. O aconselhamento bíblico tem a ver com isso. A gente vai aconselhar aquilo que o outro acredita. Na verdade, a gente vai estar resgatando, né, na regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, tudo aquilo que ele deveria saber, né, e devia se orientar por aquilo. O aconselhamento bíblico está dentro desse patamar. A ciência é ciência, né? Psicologia, a gente tem que lembrar que psicologia é ciência, a gente tem que tratar isso como ciência. Olha, e a gente está cheio de ciência aqui no templo, a gente não está só com a ciência psicológica. Poderíamos desligar os ar-condicionados, poderíamos desligar o data show, os microfones, os amplificadores, os celulares, né? Vê quanta coisa, né? Tem gente filmando, tem aparelho de som, né? A gente está falando de duas coisas diametralmente opostas, mas o som apoia o culto. O ar-condicionado possibilita que a gente assista um culto aqui ao meio-dia. Então, a ciência também, inspirada por Deus, pode ajudar o ser humano, né, a resolver problemas crônicos da alma, sim. E sem falar que existem transtornos, né, transtornos gravíssimos, né, que a ciência vai nos ajudar a trabalhar isso, né? E aí não só psicologia. Quando a gente fala psicologia, parece que existe um preconceito entre psicologia e psiquiatria, mas que não tem com a cardiologia, né? Porque a cardiologia ou a medicina trata de coisas que estão, sei lá, não parece que a psicologia ela deixa de ser ciência e passa a ser bruxaria, né? E quando não é, né? Psicologia é ciência, existem estudos científicos pautados na ciência, com método científico, então a gente tem que entender isso. Psiquiatria é ciência. Por que a gente toma um remédio para dor de cabeça e não procura um psicólogo quando tem uma questão psicológica para ser trabalhada? Então, é só falar sobre isso. A gente tem que realmente separar o que é ciência e o que é fé. Mas muita coisa da ciência foi inspirada por Deus para que a gente possa ajudar um ao outro. Então, nada mais plausível do que há um limite no aconselhamento que diz, existe um transtorno psicológico aí. Encaminha para um psiquiatra, encaminha para um psicólogo, né? Existe um transtorno cardiológico, envia para o cardiologista. Então, era mais ou menos isso que eu queria colocar. Ainda bem que os meus debates com o Ricardo sempre terminam no churrasco. Somos amigos já há algum tempo, graças a Deus. Eu vou repetir uma coisa e daí eu vou avançar para um pouco mais à frente. Eu entendo que há todas essas manifestações científicas a sua finalidade, mas elas serão sempre limitadas diante das Escrituras. Serão sempre limitadas. Repito, ninguém pode resolver um problema cardíaco lendo as Escrituras.
Mas as questões da alma, as questões mais existenciais entram, ao meu ver, em uma outra dimensão. Eu entendo que há recursos da psicologia, da psicanálise e de ciências afins que podem ser úteis a fim de nos levar a uma determinada compreensão, um determinado diagnóstico. Mas a cura última daquele indivíduo, eu não entendo que está lá. Eu acho que ele vai sempre encontrar, de fato, a cura e a plena satisfação nas Escrituras. Nesse sentido, a Bíblia ela é plenamente suficiente, né? Eu quero pegar aqui o exemplo do Ricardo. Nós temos aqui todo um aparato científico que nos auxilia no culto, mas essencialmente o culto não precisa nada disso. Se nós não tivéssemos aqui o amplificador, o ar-condicionado, mas estivéssemos dispostos a cultuar, a gente ia lá para fora ao ar livre e cultuaríamos. É isso que eu estou dizendo. Então, no que diz respeito às escrituras, por exemplo, eu tenho todo um aparato da ciência, da psicologia, enfim, mas não é essencial. Se não existisse, a Bíblia continuaria resolvendo todas as minhas questões. Eu acredito que a grande questão é como eu vou fazer uso disso. A gente está tão distante de como fazer uso das Escrituras para tirar a pessoa de um quadro depressivo profundo, com desejo suicida, que a maioria de nós, e talvez eu me enquadre aí, não saberia como orientar devidamente aquela pessoa, porque falta conhecimento de como usar as Escrituras como fundamento para tirar aquela pessoa de um quadro, um transtorno obsessivo, ou coisas afins. Porque veja bem, se é possível fazer isso por meio de teorias puramente humanas, será que as Escrituras não teriam a mesma capacidade superior, melhor dizendo? Teria. E há. É isso que eu estou dizendo. Eu não quero aqui confrontar as coisas e colocar as coisas como inimigas, não é isso, não é? Mas deixar claro que, uma vez que Deus se revelou dessa forma, como sendo Ele a fonte de todo recurso para os seres humanos, a Bíblia, nesse sentido, ela é suficiente. Agora, se há algum recurso que pode ser utilizado, eu também não descarto, desde que esse recurso esteja sempre subjugado às Escrituras. Às Escrituras. Bom, churrasco, né? Uma questão bem complicada. Eu queria então finalizar fazendo algumas considerações, né? A gente chegou no nosso tempo limite, infelizmente. Gente, eu quero confessar um pecado antes de terminar. Eu quero pedir perdão ao Garnier. Eu quero confessar meu pecado. Porque quando disse a gente vai ter um intervalo e Garnier vai falar de gente, tem até propaganda de produto Me perdoe, eu quero confessar. Eu perguntei, Anderson, tem propaganda? Não, ele disse, não, Garnier é o nome do irmão. Eu disse, gente, o negócio é organizado, tem patrocinador, tem vinheta, está sendo filmado. Eu não podia perder a piada, mas foi sério. A gente vai cear normal, fica tranquilo, viu? É isso, pessoal. Eu acredito que nosso debate foi bastante interessante, bastante produtivo. Algumas questões, né? Eu acho que algumas janelas ficaram abertas. É um assunto bastante amplo, né? Que a gente pode explorar muito mais. Quem tiver interesse, correr atrás. Os debates são infindáveis no que toca a questão do aconselhamento bíblico, né? O irmão, por exemplo, tocou que a psicologia tida como ciência. Muitos autores discordam, entendem como uma psicologia, como não ciência, como uma filosofia ou algo do tipo. Então, e a relação disso com o cristianismo, se o cristianismo parte do pressuposto que existe um Deus soberano sobre tudo, e você tem uma filosofia ou uma abordagem, vamos dizer assim, de que parte do humanismo, que Deus não existe, não interfere nas relações humanas, enfim. Então, todas essas questões são, mais uma vez, infindáveis, há divergências sumárias quanto a isso.
Eu acredito que esse debate, né, que surge hoje em dia é extremamente importante. A igreja de John MacArthur lá nos Estados Unidos, ele sofreu um processo que passou anos, que quase chegou na Suprema Corte dos Estados Unidos por conta de aconselhamento bíblico na igreja para alguém que queria na época se matar, um jovem. Esse jovem foi aconselhado pela igreja de acordo com as escrituras. A igreja ainda encaminhou esse jovem para um tratamento psicológico, inclusive, e ele não foi. Mesmo assim, ele não se recuperou, vamos colocar assim, e ainda assim se suicidou. E a igreja foi acusada, né, no seu exercício de aconselhamento, de cessear a suposta influência da ciência que poderia ajudar aquele jovem. Em última instância, a gente tem que perceber que existe um Deus infinito, que há questões da psicologia, inclusive, que toca a ética, que já parte para outros debates, e que não necessariamente um psicólogo, ou inclusive até um pastor XYZ vai conseguir lidar com aquilo. Há questões filosóficas, há tantas questões na nossa mente. O que a gente tem que saber em relação ao ser humano, que o ser humano é absolutamente, extremamente complexo. A vida, ela é extremamente complexa. Hermann Doiver, ele diz que o conhecimento humano, em última instância, ele é processado no coração. A gente acredita muito na objetividade da ciência, o que a ciência pode resolver, isso, aquilo, outro. Só que você, quando lê muitos cientistas, você vê que ele acredita que aquilo é assim, mas ele jamais vai poder provar. Porque, em última instância, muitos dos nossos conhecimentos são processados no nosso coração. E justamente por ser assim, como a Bíblia vai afirmar, do nosso coração flui rios e, enfim, fluem as fontes da vida, né, como as Escrituras afirmam. É justamente por isso que as Escrituras devem ser, em última instância, o ultimato sobre nossa vida. E, inclusive, no que toca ao aconselhamento bíblico, especialmente para aqueles que submetem-se à autoridade das Escrituras. Isso é um imperativo para nós, cristãos, assumirmos essa responsabilidade de dizermos àquela pessoa que a Bíblia diz assim, assim o Senhor falou. Não é pouca coisa percebermos que Deus mandou com que pessoas escrevessem, assim diz o Senhor, o Deus do alto céu se inclinou para as necessidades, depressões e problemas humanos. E isso supera qualquer filosofia ou ciência ou qualquer coisa. É justamente por isso que nós continuaremos até o fim, todas as coisas passarão, as Escrituras permanecerão e elas serão cumpridas e tudo. E esse deve ser o nosso norte quando a gente pensa em aconselhamento bíblico. Em última instância, a gente tem que partir do pressuposto do que a Bíblia diz em relação àquilo, o que a Bíblia fala em relação àqueles problemas, identificar que muitos dos problemas supostamente psicológicos são pecados e que a pessoa deve ser chamada ao arrependimento com urgência, porque assim as Escrituras, mais uma vez, afirmam também. Então, nós não precisamos, meus irmãos, e eu queria terminar dizendo isso, de um Deus fraco na sociedade. Às vezes, determinados diálogos que nós fazemos com conhecimentos da graça comum, que são importantes, inclusive, podem ser válidos, inclusive, você pode dialogar e pode usar determinados pressupostos, inclusive. Porém, isso jamais pode suprimir a verdade das Escrituras no nosso coração. Deus é um Deus forte. O nosso Deus é um Deus forte. E quando Ele disse que deveria ser assim assado, isso é para o nosso bem, porque em última instância todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente termina dizendo isso. Aprofunde-se, né, no conhecimento em relação ao aconselhamento bíblico, extremamente importante. Busque conhecer, nós, né, devemos, né, buscar maturidade cristã, crescimento cristão e jamais abdicarmos das Escrituras Sagradas, que é ela que realmente pode solucionar o problema mais principal do ser humano, que é o pecado e a questão da sua perdição eterna, só em Cristo Jesus. Então, nós finalizamos com isso, o Garnier vai vir terminar. E é isso. Nós agradecemos também os convidados, né? Muito obrigado mesmo. A irmã, né? Que foi assim, pega um pouco de surpresa essa semana, mas graças a Deus tudo certo. Semana não, hoje de 7 horas da noite. É assim mesmo. Eu sei o que é isso, irmã. Eu já passei por isso também. Mas tudo bem, isso deixa para depois. Mas então, obrigado, pastor Inácio, obrigado, irmã. Então, e obrigado vocês que nos emprestaram o ouvido de vocês, a mente de vocês por esse tempo. E é isso. Os agradecimentos já foram feitos, que a gente sai daqui nessa noite sabendo que a gente não pode se aconselhar com qualquer pessoa, que a nossa igreja tem um ministério de aconselhamento fiel às Escrituras e que, se você precisar, procure essas pessoas, procure o pastor da nossa igreja também, que é uma pessoa super acessível.